Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa tarde para fazermos transmissão da palavra do Senhor, onde iremos estar lendo no livro do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 33 e versículo de número 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amados, aqui vimos uma ordenança de Deus na vida do profeta Jeremias. Uma ordenança para que ele levantasse um clamor, ou para que ele clamasse ao Senhor. O tema que eu gostaria de, subtema que gostaria de trazer nesta tarde, para esta leitura, esse texto que fizemos menção, é quando você resolve clamar. O tema é quando você resolve clamar. Amados, analisando esse texto, esta passagem bíblica, aonde fizemos menção, aonde fizemos a leitura oficial dentro deste livro, deste profeta, que teve uma chamada ardente, uma chamada dolorosa, aleluia, uma missão, aleluia, difícil de realizar, mas que não era impossível, porque Deus estava com o profeta Jeremias. Quando lemos sobre esta palavra clamar, o povo de Israel, ele sabia muito bem o que significava esta palavra. O porquê? No livro de Juízes, no capítulo de número 3, iremos ver que depois que o líder Josué, depois que Josué ele falece, aleluia, depois que ele é enterrado, a Bíblia nos diz a história que o povo de Israel, ele torna a fazer o que era mal, o que era desagradável aos olhos do Senhor. E por este motivo, Deus permite que o povo de Israel, ou a nação de Israel, ele ficasse, aleluia, sobre a servidão do rei Cusã-Risataim, rei da Síria, da Mesopotâmia, ou seja, ele ficasse sobre a servidão deste rei, por causa da sua desobediência. Mas a Bíblia diz que no versículo 8, deste mesmo capítulo, iremos ver que o povo de Israel ficaram num período de 8 anos servindo a este rei. 8 anos, aleluia, debaixo da autoridade deste rei. Mas no versículo 9, a Bíblia diz que o povo resolve clamar a Deus, possivelmente porque não estava suportando toda aquela servidão, toda aquela circunstância. A Bíblia diz que o povo clama, e agora Deus levanta um libertador, por nome de Otaniel. Este mesmo homem, ele livra o povo das mãos ou da servidão do rei da Síria, do rei da Mesopotâmia. Logo, entendemos que quando o povo de Israel estava em aflito, estava debaixo de uma servidão, ou debaixo de um castigo, ou de uma punição, por permissão de Deus, este povo, ele clamava ao Senhor. E Deus aqui atentou para o povo, para o clamor do povo, e levanta este homem, este libertador. Mas a Bíblia diz que não cessa-se o clamor
do povo de Israel. Iremos mais adiante ver, neste mesmo capítulo, e no versículo de número 12, que o povo ele volta a fazer tudo o que era desagradável aos olhos do Senhor. Ele volta para as suas idolatrias, para a queima de incenso a outro Deus que não fosse ao Senhor. Ele começa a se prostrar diante de outro Deus, se reverenciar, provocando assim a ira do Senhor. Logo eu entendo, irmãos, que a nação de Israel sabia muito bem o significado desta palavra, clamar, ou bradar, levantar a voz, aleluia, ao ponto de chamar a atenção, aleluia, do Senhor, aleluia, Deus. Vimos que nesse versículo 12, o povo de Israel volta a fazer novamente tudo aquilo que não era da vontade do Senhor. E no versículo de número, aleluia, iremos entender, irmãos, que agora o povo está sobre uma nova servidão, debaixo de uma nova servidão, debaixo, aleluia, da servidão do rei, aleluia, dos Moabitas, aleluia, por nome de Eglon. Este rei estava, aleluia, sobre o domínio do povo de Israel, por causa, aleluia, novamente da sua desobediência, por causa, aleluia, dos caminhos maus, aleluia, da queima de incenso que o povo oferecia a outros deuses, por causa da idolatria do povo. Deus permite, aleluia, estar novamente sobre a servidão do rei dos Moabitas, por nome de Eglon. Eglon, segundo a Bíblia vai dizer no livro, aleluia, de Juízes, no capítulo 3 ainda, e no verso 14, foram 18 anos de servidão sobre o domínio do rei dos Moabitas, Eglon, que a nação de Israel, o povo de Israel, ele estava servindo, aleluia. Até parece, aleluia, que o povo de Israel estava, aleluia, glória a Deus, brincando, aleluia, das oportunidades que Deus estava lhe facultando. Logo entendemos, abrindo um parênteses nesta tarde, irmãos, quantas oportunidades Deus tem dado ao seu povo, Deus tem dado à sua igreja, Deus tem dado, aleluia, às pessoas, e as pessoas não aproveitam ou não fazem aproveitamento desta oportunidade. Oportunidade, aleluia, ela vem e passa, aleluia, diversas oportunidades, aleluia, vimos aqui dentro desta história, no livro de Juízes, aleluia, que o povo de Israel teve, aleluia, diversas oportunidades para mudar o seu conceito, mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade e a sua maneira de ser e agir diante da presença do Senhor. Vimos que por 18 anos o povo de Israel estava debaixo da servidão do rei dos Moabitas, Eglon. Mas a Bíblia diz que no versículo de número 15 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz que o povo de Israel, ele clama ao Senhor. E Deus novamente escuta o clamor do povo, escuta o brado do povo, escuta o grito do povo de Israel e levanta um novo líder, levanta um novo libertador, levanta um novo juiz, aleluia, sobre o povo de Israel, por nome de Eude. Eude foi aquele que libertou o povo da escravidão ou da servidão do rei, aleluia, dos Moabitas, o rei Eglon, aleluia, Eglon. E este mesmo libertador, a Bíblia diz, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que ele se levanta, liberta o povo. Aleluia, mesmo sendo canhoto. Aleluia, o povo agora leva um presente até a presença desse rei Egrom, que era um rei gordo, um rei muito forte, muito pesado. Aleluia, fisicamente falando. E este rei, aleluia, abriu o presente, estava lá. Aleluia, este homem, este libertador, Eude. E Eude pega, aleluia, encrava uma faca sobre, aleluia, o ventre, sobre a barriga, aleluia, deste rei Egrom, ao ponto de um mesmo morrer dentro da sua câmara, aonde ele usava, aleluia, para estar à vontade, onde ele tomava-se banho nesta câmara. E quando Eude sai, aleluia, fecha as portas da câmara, e as pessoas observam e percebem que havia se demorado muito, aleluia, que o rei estava lá, então acharam que ele estava fazendo alguma coisa, aleluia, na sua normalidade, mas quando ele resolve abrir a porta, ou seja, arrombar aquela porta, aleluia, ele se depara com o seu rei, aleluia, Egrom, morto sobre a sua câmara. Então, aquele servo, aquele libertador que Deus levanta, por nome de Eudes, ele convoca o povo de Israel, ele convoca aquele que estava com ele, e o povo adrinta na cidade, pega o povo, o exército do rei, Egrom desprevenido, despreparado, pegam de surpresa, então vence aquele povo. E a Bíblia diz que num prazo, num período de 30 anos, depois da vitória de Eudes com o povo de Israel sobre o rei Egrom e sobre o seu exército, o povo sossega por 30 anos. O povo de Israel sossega. A terra sossega. 30 anos de paz, 30 anos de sossego. Aleluia. O que eu quero que nós entendemos nesta tarde. Quando é que você vai aprender a clamar? Ou quando é que você vai estar clamando ao Senhor? Só nos momentos, nas circunstâncias mais tristes da vida. Quando é que você vai levantar o seu clamor? Quando é que você vai bradar? Quando é que você vai gritar a Deus por socorro? Quando tudo não estiver bem, quando o aperto vier sobre a tua vida, quando a enfermidade ela bater na tua porta, não pedindo licença e fazer morada na tua casa, na tua família. A Bíblia diz que no capítulo 3 de Juízes, e no versículo de número 3, no capítulo 3, capítulo 4 de Juízes, e no versículo 1, o povo de Israel estava novamente servindo debaixo da servidão, sob Jabim, rei de Canaã. Ele estava agora de novo na mesma circunstância, na mesma situação. Observe que enquanto estava o libertador, um juiz diante do povo de Israel, o povo estava obedecendo, o povo estava buscando, o povo estava adorando a Deus, o povo estava aprendendo, o povo estava obedecendo. Depois que morria o juiz ou o líder, o libertador que Deus havia levantado, o povo volta a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. Meus queridos irmãos que me escutam nesta tarde de hoje, quantas oportunidades mais Deus vai ter que te dar? Quantas oportunidades mais Deus vai ter
que facultar a você, para você entender que Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer prosperar os teus caminhos, a tua vida. Mas para isso Ele exige obediência da sua parte. Obediência. Veja que nesse capítulo 4 e verso 1, o povo torna a fazer tudo o que era desagradável aos olhos de Deus. Estão agora debaixo da servidão novamente do rei Jabim, rei de Canaã. E no versículo 3 deste mesmo capítulo, no versículo 3 desse capítulo 4, os filhos de Israel levantam o clamor ao Senhor. E diz que agora Deus levanta Débora, levanta Baraque e levanta Jael para livrar o povo de Israel. E no capítulo 15 de Juízes, vemos Débora cantar um cântico de vitória, um canto de gratidão a Deus pela libertação do povo, daquela servidão pela qual eles estavam naquele momento. E no versículo 32 do capítulo 5 de Juízes, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, a terra sossega 40 anos. Foram 40 anos que a terra sossegou, que a terra estava sem servir a outros reis. Aleluia! Estava agora servindo somente ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No período de 40 anos a terra sossega, a terra descansa, o povo descansa, o povo de Israel. E no capítulo de número 6, iremos ver novamente o povo de Israel caindo, aleluia, nos seus erros, nos seus deleitos, nas suas transgressões, nas suas atitudes erradas perante os olhos de Deus. E novamente o povo cai na servidão, servindo agora os medianitas, porque estavam fazendo novamente tudo que era do desagrado de Deus. Você já parou para pensar? O que você está fazendo? Está agradando a Deus ou está desagradando a Ele? Você já parou para pensar e refletir as atitudes que você tem tomado? Você está glorificando o nome de Deus? Ou você está provocando a ira do Senhor? Observe que por diversas vezes o povo de Israel, debaixo de servidão, debaixo de autoridades, debaixo de autoridade de outros reis, por causa da desobediência. E no versículo 7 desse capítulo, os filhos de Israel clamam ao Senhor. E Deus agora levanta que a família era menor daquela cidade, daquela região, daquela localidade, por nome de Gideão. Deus diz para ele no capítulo 6, versículo 12, o Senhor é contigo, varão valoroso. Talvez se passasse na cabeça de Gideão, mas como é que o Senhor diz que é comigo? Se tudo isso nos sobreveio, se a nossa terra está sendo assolada,
Se tudo que plantamos o povo vem, colhe e destrói. Se o Senhor permitiu que nós empobrecêssemos, como é que o Senhor diz que é comigo? Se o Senhor nos permitiu chegar a este momento, a esta circunstância, porque Deus havia permitido. Todas essas servidões, esse momento de servidão do povo de Israel, porque Deus nunca viu, Ele nunca verá outro Deus além dele, que seja digno de glória, que seja digno de louvor, que seja digno de sacrifício, que seja digno de reconhecimento e toda adoração que seja somente para Deus. Quando Deus disse, através do anjo para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Varão valoroso. Deus estava dizendo, Gideão, eu vou ser na tua vida. Eu vou te usar para libertar o povo dessa servidão, desta circunstância, desta situação pelo qual se encontra. Gideão estava no lagar malhando trigo. Quem disse que lagar era lugar de malhar trigo? Mas era a única coisa que Gideão tinha. Talvez ele fizesse isso para querer salvar um pouco de algum mantimento, alimento para ele e para a sua família. Mas lagar não é lugar de malhar trigo. Era o lugar onde as pessoas usavam para pisar em uva e extrair o suco. Mas Gideão estava lá, com medo. E Gideão temeu mais quando ele soube que Deus iria usar ele para libertar o povo. A Bíblia diz que agora estava Gideão e o seu exército. Eram 32 mil homens à disposição de Gideão. 32 mil homens sobre a sua ordenança. Mas Deus disse para Gideão, diga aos covardes que voltem. Diga aos medrosos que voltem. Porque Deus não conta com medroso na obra. Deus conta com pessoas valentes. Não é valente para estar batendo boca, não é valente para querer trocar tapa um com o outro, não. Mas é valente, pessoas permanentes, pessoas constantes, pessoas disponíveis, pessoas que estejam dispostas a enfrentar, aleluia, qualquer circunstância da vida. E reduz de 32 mil. Reduz. Ficou ainda um número grande. Deus dizia, manda esse povo descer ao ribeiro e beber água, e observa. E daquela grande multidão de 10 mil pessoas que estavam, depois de Deus ter dito para Gideão, diga os covardes que voltam, 22 mil voltaram, ficaram somente 10 mil. De 10 mil restaram só 300. E foi com os 300 que Deus deu a vitória a Gideão. Detalhe, Gideão não precisou lutar. Gideão não precisou usar a espada. Quando Deus disse que seria com ele, quando Deus disse para ele, Gideão, tu vai vencer este povo, como se fosse só um homem, Deus não estava mentindo. Gideão venceu com alguns instrumentos esta peleja, esta guerra. O exército inimigo, os medianitas. No capítulo de número 7, versículo 20, com tochas e buzina venceram os medianitas. Eles começam
a tocar, seguiram a instrução de Deus e tocaram com as suas tochas acesas e com as suas buzinas tocaram. E o povo, o exército inimigo se apavoraram ao ponto de um tirar a espada e matar um ao outro. Quando Deus quer dar vitória ao seu servo ou à sua serva, Deus não precisa de muita coisa. Ele só precisa que você entenda que é melhor clamar do que murmurar, é melhor adorar do que estar criticando, é melhor orar, aleluia, do que perseguir o seu semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, ainda falamos de clamor, que no mesmo livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28, Sansão clama ao Senhor por justiça, lhe pedindo força mais uma vez, para que ele pudesse se vingar dos filisteus, dos seus inimigos, pelo que fizeram com os seus 2 olhos. Gideão estava passando um momento escasso, estava servindo de espetáculo para aquele povo que estava sobre aquela casa, sobre aquele pátio, tanto na parte de cima como de baixo, para todos os príncipes dos filisteus. Mas Gideão resolveu clamar por justiça a Deus, para que Deus lhe desse força novamente. E acontece aquilo que Gideão clamou ao Senhor. As suas forças vão voltando, aleluia, ao ponto, aleluia, dele chamar algum jovem possivelmente ao seu lado, onde é que fica as colunas central deste lugar. E disse aqui, e Gideão se abraça com aquelas colunas. Diz a história, aleluia, que ele se inclina ao ponto que as colunas elas se rompem e todos aqueles que estavam dentro daquele lugar, todos foram mortos. Não ficou um. A história diz que Gideão matou mais na sua morte do que na sua vida. Quando falamos de clamor, falamos no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Moisés se depara diante do mar, diante daquela multidão de água. Talvez Moisés ficasse pensando, e agora, Deus, o que é que eu vou fazer? E Deus diz para ele, Moisés, por que tu clamas a mim? Em outras palavras, Deus estava querendo dizer, Moisés, tu estás clamando pelo quê? O que é que tu quer que eu faça? E Deus dá a resposta, Moisés, diga ao povo de Israel que mais. Mas como, irmãos? Como, Diácono Rogério, vamos marchar? Como vamos adiante? Mas como vamos marchar? Se a prova não cessa sobre nossa vida, como marchar? Se a enfermidade se fez presente no meu lar, como marchar? Como marchar? Como eu vou marchar ou clamar a Deus? Se eu não paro de ser humilhada, se eu não paro de ser rejeitada, se ninguém está me vendo, ninguém reconhece o meu trabalho, o meu serviço, a minha dedicação, o meu esforço. Parece que quanto mais eu clamo, parece que mais a resposta demora. Ei, se Daniel fosse pensar que nem você, ele cessaria de clamar, ele cessaria de orar, ele cessaria de buscar a face do Senhor, mesmo depois daquele decreto que foi determinado.
selado pelo rei. Não é momento de você parar, de estacionar, de ficar detido dentro de casa, por causa das lutas do dia a dia, por causa das dores que vieram sobre o teu corpo, por causa das pedras que atiraram em você e conseguiram também, por consequência, acertar os teus. Não é momento de você calar a voz, é momento de você clamar ao Deus do céu, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Não é momento de você calar a voz. A multidão quer calar a tua voz. A multidão quer parar você, quer lhe ver parado, quer ver você desistir da caminhada. Mas é momento de levantar um clamor, é momento de você bradar, é momento de você gritar a Deus por socorro. Você lembra do povo de Israel? Que falamos dos momentos de servidão que eles passaram? Quando ele viu que a coisa estava apertando tanto, eles clamavam a Deus e Deus levantava um libertador. Se lembra de Sansão que clamou a Deus por justiça, pelo que lhe fizeram e pelo que ele estava passando, a vergonha diante dos filisteus, diante de todos os príncipes dos filisteus, naquele momento, naquele lugar? Ele pediu só mais uma vez. A Bíblia vai continuar falando, irmãos, sobre esta palavra clamor ou clamar. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quem foram esses que levantaram a voz? Quantas pessoas tinham? Eram 10 leprosos. Todos os 10 levantaram a voz. Todos os 10 clamaram. Todos os 10 gritaram. E sabe o que aconteceu? Conseguiram chamar a atenção de Jesus. Jesus parou. E de longe o Senhor fala: vai até o sacerdote. E eles foram em percorrer o caminho da caminhada, em direção que eles iam para se apresentar aos sacerdotes. A Bíblia diz que eles foram curados. Curados. Eu não sei se o clamor que você está levantando, que está fazendo ao Senhor, se é por justiça, se é pela causa na justiça, se é por uma cura, se é por algo espiritual ou material. Mas eu quero te dizer nesta tarde de hoje, não cesse de clamar. Ainda que o teu clamor pareça não estar subindo, pareça, não está dizendo que ele não está subindo, entenda-me. Ainda que você entenda ou pense que o seu clamor não está subindo, Deus, Ele está ouvindo e contemplando todo o teu espaço. Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu endereço. Deus conhece o número da tua casa. Deus, Ele conhece quantos fios de cabelo tem sobre a tua cabeça. Deus conhece o teu levantar e o teu deitar. Aleluia. Deus, Ele sonda o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Antes que alguma palavra venha sair da tua boca, Ele já conhece. Então, meu querido, minha querida, não
pare, não cesse de clamar. Clame. Quanto mais você clama, aleluia, mais, aleluia, com mais velocidade, com mais, aleluia, rapidez, a tua resposta, ela desce, aleluia. Deus decreta a ordem e a resposta desce, aleluia, sobre a tua vida. A providência da parte do Senhor. Glória a Deus. Esses 10 leprosos clamaram. Diz que eles levantaram a voz. Será se ele falasse baixo? Jesus iria escutar. Levantar a voz quer dizer que eles gritaram. Eles bradaram. Eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Jesus. Jesus chamaram a atenção do Mestre. De que maneira ou de que forma você tem chamado a atenção de Deus? Ao ponto de o Senhor se inclinar e ouvir o teu clamor. Ao ponto de o Senhor observar a tua aflição, como fez com o povo de Israel. Ele, além de ver, ele escutou o clamor do povo. E usou Moisés como um líder, um libertador da nação de Israel. Aleluia. Murmurar não adianta. Criticar não adianta. Calar só vai piorar a situação. Ele quer que você clame. Que você clame. Que você clame. Que você clame a Ele. Independente do momento que esteja a passar. Não cesse de clamar. Não cale a sua voz diante desta multidão. Os leprosos clamaram. E obter a sua cura, alcançar a sua cura, foram curados, apesar que um só voltou para ser grato a Deus, ser grato a Jesus. Não seja ingrato, como esses 9 leprosos. Eram 10, mas 9 foram ingratos, não voltaram para agradecer a Jesus. Faça que nem aquele que votou, agradeceu a Jesus pela cura que havia recebido. No momento que o seu clamor foi respondido, no momento que você alcançar aquela providência de Deus através do teu clamor, através da tua oração, através da tua súplica, através do teu brado, através do teu grito, não deixe de ser grato a Deus. Aprenda a ser grato, aprenda a ser mais grato a Ele, aprenda a prestar gratidão àquele que tudo fez e que continua fazendo na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 88 e o primeiro. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Aqui vimos alguém clamando de dia e de noite, de dia e de noite, noite e dia, clamando ao Senhor. Alguém que precisava de um socorro, possivelmente de uma cura, possivelmente, aleluia, de uma restauração de Deus na sua vida. Ainda que fosse espiritual, ainda que fosse física, mas estava clamando. Não cessava de clamar, não cessava de buscar, não cessava de bradar a Deus por uma solução, por um socorro imediato. Alguém que estava se sentindo como alguém que estava indo, aleluia, para a cova. Alguém que estava angustiado aqui, eu estava clamando a Deus. Observe que ele é de dia e de noite. Eu clamei ao Senhor, eu clamei ao Deus da minha salvação, eu clamei àquele que era a minha única esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vai se levantar tempestade, vai se levantar
opositores, vai se levantar, aleluia, perseguidores, vai se levantar os Tobias, os Sambalate. Se levante, que se levantar contra a tua vida, meu irmão. Ei, não pare de clamar, não pare de gritar, não pare de bradar, não pare de buscar o Senhor. Ele te diz nessa tarde: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não sabe. Este momento pelo qual que fizemos menção aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e 3, o Senhor disse: clama a mim, que eu vou te responder. O povo de Israel estava agora me vendo um cativo, estava cativo pelo rei da Babilônia, por causa da sua desobediência, por causa daquilo que eles estavam fazendo, que não estava agradando a Deus. E Deus permitiu que tanto Jerusalém como Judá fosse levado cativo para a Babilônia. E o profeta Jeremias estava encarcerado, estava no pátio da guarda, preso, porque o rei Ezequias disse: Jeremias, que profecia é essa? Por que tu estás profetizando isso? E achou por melhor levar preso o profeta. Mas mesmo no pátio da guarda, mesmo naquela situação, Deus disse: Jeremias, clame, quem vai te responder sou eu. Clame, quem vai tomar uma providência vai ser eu. E o profeta diz: olha, vai vir um rei Nabucodonosor contra a tua vida. E tu tem mais, tu não vai sobreviver. Vai ter lutas, pelejas, batalhas, mas tu não vai vencer. O exército babilônico, ele vai vencer-te. Agora uma cidade com vários habitantes, pessoas, animais, gado, estava assolada. Estava vazia. Por causa da desobediência do povo. Mas no capítulo de número 33 ainda, e no versículo de número 10, assim diz o Senhor neste lugar: ide que eu vos dizei que está deserto, sem homem nem animal, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem e sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Observe que a cidade de Jerusalém e de Judá, as ruas estavam vazias, assoladas, sem homem, sem animais, por causa do cativo, por causa daqueles que foram levados, saíram do seu lugar, de sua cidade, foram levados presos, cativos. A palavra do Senhor, ela se cumpriu através do profeta Jeremias, que disse ao rei Ezequias, rei de Judá: assim diz o Senhor, mas ele não deu crédito. Quantos não damos crédito à palavra de Deus? Quantos não damos crédito aos profetas de casa? Mas a Bíblia diz que Deus falou para Jeremias: clama, que eu vou te responder. Eu vou te anunciar
coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que coisas era essa que Deus estava falando a Jeremias? Por que Deus estava pedindo a Jeremias para clamar? Se o povo estava cativo, estava preso na Babilônia. Tanto alguns profetas como os sacerdotes, líderes de família estavam presos agora. A cidade estava assolada. As ruas estavam vazias. Aonde é que estavam os homens? Aonde é que estavam os animais de Jerusalém, de Judá? Aonde é que estava o rei de Judá, Ezequias? Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos fala que, através do clamor de Jeremias, do profeta Jeremias, da ordenança e da obediência dele, pela palavra do Senhor, ele começa a clamar e Deus lhe responde. Deus começa a restaurar a espiritualidade do povo de Israel, de Jerusalém e de Judá. Deus começa a traz de novo o povo para o princípio de onde eles haviam saído, tanto de Jerusalém como de Judá. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Escute-me. É hora de você clamar a Deus. É hora de você entender que quando se clama, quando se grita, é porque está doendo, é porque está machucando, é porque você não está mais suportando a dor. Segundo a medicina diz que quando alguém está doente, fisicamente algo está doendo, tanto fisicamente o lado externo ou interno, e quando a pessoa grita, alivia a dor. Mas é momento de você clamar ao Deus de Israel. O homem muda, o tempo muda, o que era dia passa a ser noite, o que era manhã passa a ser tarde. Pode passar tudo nesta terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. O teu clamor, ele não está ficando embaixo do teu teto, embaixo do teu telhado, dentro da tua casa. Ele está subindo de uma forma tão linda, que por esses dias, você verá a providência de Deus na tua vida. Mas não é momento de parar, de cessar, de arriar as armas. De guardar os talentos que Deus te emprestou para ser utilizado. É momento de usar os talentos. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de você usar os talentos. O que Deus te emprestou para ser usado. Use, se utilize dele. Ah, mas eu não sei pregar. Sabe louvar? Louve com alegria, louve com prazer, louve alto. Chame a atenção de Deus para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, para a tua necessidade, para a situação que você está enfrentando. Glória. Glória a Deus. Atraia. Consiga atrair a atenção do Mestre para a tua casa, para você. Faça que nem os 10 leprosos. Faça que nem Sansão.
Clamor, Deus escutou e Deus mandou a providência. Se lembra do povo de Israel que falamos no início? Por diversas servidões passaram, mas eles clamaram a Deus. Deus levantou um libertador, foram libertos. Clame. Quando Deus mandou o profeta Jeremias clamar, quando Deus disse para o profeta que iria responder a ele, coisas que ele não estava vendo, mas que Deus iria fazer no meio do povo de Jerusalém e de Judá. E Deus cumpriu. Deus restaurou a saúde, a espiritualidade de Israel e de Judá, como também restaurou os bens materiais do povo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo número 11, veja, a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz do noivo, e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tornei o cativeiro da terra, como no princípio diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem, sem animal, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que fazem repousar o gado. E nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. A cidade foi assolada. Não se havia homem, não se havia animal. Mas Deus havia feito uma promessa. Jeremias, eu vou restaurar a esperança, a espiritualidade, tudo aquilo que o povo perdeu de Jerusalém e de Judá, eu vou restaurar. Eles vão voltar a se alegrar, eles vão voltar a ter gozo, eles vão voltar a louvar na minha casa. E assim aconteceu. Aonde não se havia moradores, aonde não se havia homem, aonde não se havia animais, aonde as ruas de Jerusalém estavam vazias, quem passava por ela possivelmente dissesse, essa é Jerusalém? Essa é Judá? Não, a cidade que eu conheci não era assim, havia vários habitantes. Aonde é que está o povo? Parecia uma cidade fantasma, sem ninguém, sem animal. Mas através do clamor de Jeremias, através da providência de Deus, de coisas grandes e firmes, que ele não sabia, mas que através do seu clamor, que Deus iria fazer um mover muito grande e extraordinário, espantoso, sobre a vida dos moradores de Jerusalém e de Judá, que muitos iriam ver ou perguntar, como que foi que aconteceu? Estava morto, estava caído, estava ferido, estava cativo, estava desolada, não havia